Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo aí no LAC Concursos. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez a minha aula, me chamo Pedro Silas. Estarei aqui, enfim, lidando com a matéria de Direito Constitucional. Eu quero, primeiramente, agradecer aí aos e-mails, aos comentários no Facebook. Muito obrigado pelos comentários. Eu quero um agradecimento especial para a aluna Helena, muito obrigado aí pelo comentário, pelas observações, é importante mesmo. E hoje é a aula de resolução de questões relativas à matéria que nós estamos vendo na parte de Direito Constitucional. Então hoje a aula é muito especial, porque nós vamos resolver várias questões que estão relacionadas com a matéria que foi dada e com a matéria que vai ser dada ainda. Eu quero aqui experimentar também uma nova forma da gente poder trabalhar, que é poder acrescentar aí algumas questões de conteúdo que será dado para na próxima aula, para que a gente possa já antecipar todo o conteúdo, já discutir ele, para que você possa vir estudado também e que tenha também aí um bom retorno. Então, são matérias fáceis hoje, questões de todos os tipos de níveis, de todos os tipos de banca, em especial a Carlos Chagas e a CESP, que são assim as bancas mais requisitadas no Brasil em termos de concurso público, e algumas outras bancas aí em geral. Mas o foco hoje das bancas é Carlos Chagas e CESP, o que eu estarei trabalhando em sala de aula. Então, eu quero que vocês tenham em mente muita paciência, muita calma, porque o conteúdo está sendo dado de maneira muito didática, muito tranquila, e não se assustem com as primeiras questões dessa aula, porque é sobre poder constituinte. Poder constituinte é uma matéria muito fácil mesmo. Ela é um prelúdio aí à questão do controle de constitucionalidade, enfim. É tipo, não teve o Senhor dos Anéis? Vamos comparar o Senhor dos Anéis com controle de constitucionalidade. Então, agora lançaram o Hobbit, né? Que é o prefácio do Senhor dos Anéis. Então, é mais ou menos isso. O poder constituinte vem meio que no sentido de falar, olha, tem que saber antes de iniciar o estudo de controle de constitucionalidade. Mas não é por conta disso que eu vou aqui explicar para vocês de uma maneira bem didática com relação à resolução das questões. E posteriormente, na próxima aula, eu já vou tratar de poder constituinte e já entrar no módulo de controle de constitucionalidade. Módulo importantíssimo. Eu digo que é a matéria mais importante de direito constitucional, sempre cai em concurso. Eu nunca vi uma prova que não peça controle de constitucionalidade. É interessante, é matéria batida e tem gente que não entende controle de constitucionalidade. Eu me lembro até que na minha faculdade, eu fazendo faculdade, eu saí da faculdade sem saber controle de constitucionalidade. Tive que ralar, aprender nos livros, aprender com os professores e fui atrás, enfim, acabei criando o maior amor por essa matéria, porque nas maiores dificuldades a gente acaba aí conseguindo forças, energia, vontade, alegria para que a gente possa aí estar conseguindo desenvolver esse conteúdo. E assim tem que ser feito. Quando você estuda, você tem que estudar com alegria. Se estudar com tristeza não dá certo, não. Não dá certo. Estudar com tristeza não é a melhor filosofia. Mas sim com muita alegria e sabendo que você está construindo cada degrau para um objetivo que é muito maior. Então, não desista e vamos começar a aula de hoje, então. A aula de hoje, resolução de questões, revisão, fotinha meio... Tem que ter uma foto, curso, né? E aí o professor Luiz me pega e fala, faz as poses aí, Pedro. Eu não sou fotogênico. Aí inventaram essa foto, aí tá valendo. Diz que tem que iniciar sempre uma questão de aula com a fotinha e tal. Então, fazendo graça meu sorriso aqui. E vamos continuar. Emmanuel Joseph Sieyès, 1748 a 1836, um dos inspiradores da Revolução Francesa, foi autor de um texto que teve grande repercussão na teoria do poder constituinte. O referido texto é
Primeiro ponto que eu quero trazer nessa resolução de questões. Essa matéria aqui é sobre o poder constituinte, que nós vamos ver na próxima aula. Mas já antecipando, que nem eu falei para vocês, eu vou estar antecipando. Então vamos lá. Joseph C.S., eu quero que vocês gravem o seguinte. O nome dele, você grave muito por C.S. Normalmente as provas trazem C.S. Ou Joseph C.S. ou C.S. C.S. é um nome francês, eu não sei pronunciar ele corretamente, o francês. Mas enfim, qual é a história dele? Ele, um doutrinador, um filósofo da época, ele estava se questionando aí a questão da monarquia, questionando, enfim, a questão do absolutismo. E ele, um dos pregadores, um dos inspiradores da Revolução Francesa, escreveu um livro. Ele escreveu um livro, na verdade, fala que é um texto, um manifesto. Ele escreveu esse manifesto, e esse manifesto traz a primeira ideia do que vem a ser o poder constituinte. O que é o poder constituinte? Então, olha só, não se esqueça, Joseph Saez foi quem fundamentou pela primeira vez o que vem a ser o poder constituinte. E o que é o poder constituinte? O poder constituinte é o poder de criar a Constituição. É o poder que cria uma nova Constituição. É o Big Bang do universo jurídico. É o Big Bang. Inicia-se um novo universo, uma nova Constituição. Esse é o poder constituinte, é o poder de criar uma nova Constituição. Professor, e de modificar a Constituição? É o poder constituinte? É o poder constituinte também que modifica a Constituição, todavia já fala do poder constituinte derivado. Mas o poder constituinte, que é o chamado originário, ou poder constituinte, é o poder de criar uma nova Constituição. É o Big Bang jurídico. Pá! Cria uma nova Constituição, pouco importa, não está submetida a nada. O poder constituinte, ele cria algo novo, sem se preocupar com o passado, com o presente ou com o futuro. Ele simplesmente cria algo baseado nesse poder que nós vamos estudar, que advém do povo. O povo é o titular do poder constituinte, e o povo dá esse poder aos legisladores, e os legisladores acabam aí criando uma nova Constituição. Então toda essa ideia de poder constituinte veio deste francês. O início, né? Não é a teoria completa, mas o início. E o início é baseado num texto. E vocês vão encontrar nos livros a expressão do texto escrito em francês, mas traduzida. É aqui essa questão da Carlos Chagas. E eles foram muito sacanas, porque eles perguntaram para o candidato qual é o nome deste texto. Então vocês não vão esquecer, questão de 2012. O nome do texto é O que é o terceiro estado? Este é o nome do texto. A resposta é a letra A. O que é o terceiro estado? Então, gravem muito bem. Joseph C.S., o que é o terceiro estado? Foi ele que instituiu a primeira ideia de poder constituinte. Então não tem como você errar. Associe as palavras-chave naquilo que tem de maior importância. Mas professor, eu queria estudar a fundo o dia que ele nasce. Não vai perguntar isso, vai perguntar o que ele escreveu. O que ele escreveu é isso aí. O que é o terceiro estado? Foi o manifesto que ele escreveu para que pudesse aí surgir a ideia de poder constituinte. Dando continuidade. Poder constituinte derivado decorrente constitui do quê? Olha só. Poder constituinte. O que é o poder constituinte? É o poder de criar uma nova Constituição. E nós temos duas espécies de poder constituinte. Nós temos o poder originário e o poder derivado. Então, poder originário e poder derivado. O poder constituinte originário é aquele poder de criar uma nova Constituição.
Cria-se uma nova Constituição sem o que? Se preocupar com nenhum tipo de regra. O poder constituinte originário é o Big Bang mesmo. Vai criar essa nova Constituição. É o poder supremo. Ocorre que depois de criada essa Constituição, o poder originário ele cessa naquele momento e nasce um novo poder constituinte, que é o chamado poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é o poder de modificar a Constituição Federal. É o poder de modificar a Constituição Federal, desde que respeitadas as regras trazidas pelo poder originário. O que significa? Significa que, criada a Constituição, o poder originário vai ditar quais são as regras necessárias para que se possa alterar o texto constitucional. Criadas essas regras, que são imutáveis, vem o poder constituinte decorrente e faz a mudança na Constituição, respeitando aquelas regras. E quais são? Onde que está previsto isso? Artigo 60 da Constituição Federal. As emendas constitucionais são uma espécie de manifestação do poder constituinte derivado. Lá o poder constituinte derivado está claro no sentido de poder modificar a Constituição, mas respeitando certas premissas. Por exemplo, não se pode suprimir direitos fundamentais. São cláusulas pétreas. Então, nesse sentido, o poder constituinte derivado, ele é limitado. Ele não é ilimitado que nem o originário. Ele é limitado. Ele vai modificar, ele tem uma certa característica de poder constituinte, mas ele só vai ser derivado. Enfim, ele é o irmão caçula. Ele não é irmão mais velho, ele é irmão caçula. O irmão caçula sempre é um irmão bonitinho, queridinho, mas não é o primeiro. O primeiro é o poder constituinte originário. E olha só que interessante. Dentro do poder constituinte derivado, nós temos o poder constituinte derivado decorrente. O que é o poder constituinte derivado decorrente? Olha só, nós temos o poder constituinte derivado e temos o poder constituinte decorrente. Nós temos o poder constituinte derivado e o poder constituinte derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente é o poder dos estados da federação em poder criar a sua própria Constituição estadual. O poder constituinte derivado decorrente é o poder em que a Constituição dá aos estados para poder criar suas constituições estaduais. Aí vocês vão perguntar assim, mas professor, olha só, o poder constituinte originário não é aquele que cria uma nova Constituição? Exatamente. Por que não seria poder originário decorrente se a Constituição, se o Estado está criando uma nova Constituição? Ocorre o seguinte, que os Estados, em atenção ao princípio do federalismo, prestam uma certa obediência à União e ao quê? À Constituição Federal. Então, a Constituição, que é a nossa lei suprema, que está lá no ápice da pirâmide, ela dá poderes, olha só, ela dá poderes dentro do seu texto originário para que o Estado possa o quê? Criar suas constituições. Por isso que é chamado de poder constituinte, derivado, decorrente. E vamos olhar as alternativas para ver se a gente há algo semelhante a essa explicação. Aqui apareceu uma propaganda do Norton. Tá vendo? Aqui que é isso?
Aqui é um barato, gente. Vocês não têm noção como é divertido estar aqui no estúdio gravando. Vocês têm que conhecer o professor Luiz Antônio, é uma figura excepcional. Quem tiver a oportunidade de estiver aqui em Cuiabá e passar para conhecer as estruturas, olha, fica aí o convite. Então vamos lá. O poder constituinte derivado decorrente consiste, letra A, no estabelecimento da primeira Constituição de um novo país. Primeira Constituição de um novo país? Não, esse seria o poder constituinte originário. Então, no estabelecimento da primeira Constituição de um novo país, é o poder constituinte originário. Então, não é bem aí essa alternativa. A alternativa A está errada. Vamos para a B. Na possibilidade de se alterar o texto constitucional do país, respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria Constituição Federal. Poxa vida, eu acabei de falar para vocês. Essa alternativa está errada por quê? Porque aqui traz o conceito do quê? De poder constituinte derivado. Não é o derivado decorrente, mas tão somente o derivado. Então percebe-se que aqui ele está uma pegadinha, ele está tentando te puxar, ele está tentando fazer você confundir os conceitos de poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Não caiam nessa pegadinha, tá? Letra C. Na possibilidade dos Estados-membros de se auto-organizarem através de suas constituições estaduais próprias, respeitando as regras limitativas da Constituição Federal. Perfeita, assertiva. Realmente, isto é o conceito de poder constituinte derivado decorrente. É o poder dos Estados-membros de se organizarem através de suas constituições, respeitando regras da própria Constituição Federal. Vamos botar um plus aí no seu caderno? Um plus para arrebentar e dizer assim, ó, vou passar. Quais são, enfim, qual que é uma das coisas que os Estados-membros têm que respeitar na hora de se realizar uma nova Constituição? Qual que é o princípio que os Estados-membros têm que seguir na hora de se criar uma nova Constituição? Vamos lá, é o princípio da... Vamos lá! Princípio da simetria. Isso mesmo. O que é o princípio da simetria? Na hora de se realizar uma Constituição estadual, criar-se uma Constituição estadual, tem que se copiar, reproduzir normas obrigatórias nessa Constituição estadual. Tem que pegar normas lá na Constituição Federal e reproduzir na Constituição estadual. Mais um plus que nós estudamos nas aulas anteriores. E o preâmbulo é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Nós aprendemos que, segundo o STF, que não é obrigatório. O preâmbulo tem uma força indireta, isto é, traz os princípios, traz uma força indicativa, tudo, mas não é uma norma obrigatória, porque o nosso país é um país laico. Então, quando se pede a proteção de Deus no preâmbulo, é uma mera indicativo. Então, os estados não precisam reproduzir de maneira obrigatória em suas constituições o preâmbulo. Por isso é a Constituição Estadual de Rondônia, que foi a única que questionou isso, acabou aí sendo alvo do STF, e o STF chancelou, falou, olha, realmente o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Mas, professor, quais são as normas? Olha, nós vamos ver nas aulas, no decorrer das aulas, quais seriam essas normas, principalmente quando a gente estudar o artigo 25 da Constituição Federal, que traz a organização dos estados. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Um passo de cada vez, tá? Então vamos tratar primeiro os conceitos, depois vamos pegar certos detalhezinhos e vamos enquadrar esses detalhes, certo? A letra D,
diz, no estabelecimento de uma constituição posterior de um velho país. Nada a ver. Quem botou letra D aí, sério mesmo, gente, é porque não tem noção nenhuma de direito constitucional, me desculpa. É realmente aquela que não dá para você aceitar. Letra E. No FAD não está sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade. Isso aqui seria outra premissa do poder constituinte originário. O poder constituinte originário realmente não está sujeito a nenhuma forma prefixada, não. Ele faz acontecer. Então, estamos aí, letra C. Então, a segunda questão é a letra C. Vamos para a terceira questão. A Constituição da República veda matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada, seja objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Considerando a classificação das limitações do poder constituinte reformador, esta vedação constitucional caracteriza-se como uma limitação de ordem. Olha só que interessante, vamos lá. Eu falei que o artigo 60 traz o processo de mudança da Constituição. É as chamadas emendas constitucionais. Processo legislativo de emendas constitucionais. Está no artigo 60. Nós vamos tratar isso, como é que funciona esse processo legislativo, com relação, quando a gente estudar lá a parte do poder legislativo, principalmente com relação ao processo legislativo. Aí vocês vão se perguntar, professor, mas por que está falando disso? Porque lembra que eu falei para vocês há poucos minutos atrás de que o poder constituinte, esse poder constituinte derivado, ele na verdade, ele pode modificar a Constituição, mas obedecendo certos quesitos. A Constituição fala, eu posso ser mudada, mas tem que observar certos requisitos. Porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida, isto é, com um processo de alteração extremamente torturoso, tormentoso, difícil. E uma dessas regras, lá previstas no artigo 60 da Constituição Federal, está aí a chamada proibição de você vincular a mesma emenda. Porque acontece o seguinte, você pôs a emenda em votação. A emenda ela foi rejeitada. Não pode essa mesma emenda ser posta de novo na mesma sessão legislativa. Não pode. Só vai poder numa posterior sessão legislativa. Essa limitação. Então, o legislador está falando o seguinte. O poder constituinte originário falou, olha, quer mudar a Constituição? Beleza, pode mudar. Mas para você mudar, você precisa ver que, se rejeitada a emenda, ela não pode ser objeto de apreciação na mesma sessão legislativa. Não pode. Tá, só na próxima? Só na próxima. Eu falo assim, tá, mas isso significa o quê? Que esse poder constituinte, olha só que interessante, poder constituinte, ele usa outro nome, reformador, é a mesma coisa de poder constituinte derivado. Reformador, derivado, é a mesma coisa. Essa limitação, ela tem cunho material? Não tem cunho material. Não tem cunho material por quê? Porque cunho material é conteúdo. Lá diz, se a emenda versar sobre direitos fundamentais, não pode. Essa emenda que vem a suprimir direitos fundamentais, não pode. Então, é de conteúdo material. Emendas que vêm a ferir cláusulas pétreas, conteúdo material. Mas, está dizendo assim, pode ser proposta nova emenda? Pode. A mesma emenda? Pode. Mas tem que respeitar um certo período, um certo... Isso mesmo. Você pensou, eu sei que você pensou. Tem que respeitar um certo procedimento. Se é relacionado a procedimento... Peraí. Procedimento é forma, não é forma. Procedimentos são formas... Então é uma limitação
formal. Ah, professor, é uma limitação formal? Sim, trata-se de uma limitação procedimental, uma limitação que o legislador falou, olha, não vai se analisar neste momento, mas pode ser no posterior. Se for analisar no momento que não pode, é um vício formal. Trata-se de uma limitação formal. Aí, dá um exemplo de circunstancial. Bem, a Constituição não pode ser emendada no estado de sítio. Não pode, está lá previsto. Durante aquele período não pode. Implícita e relativa são nomes aí que só tende a confundir. Então, ficou claro? Trata-se poder constituinte reformador. É o sinônimo de poder constituinte derivado. E ele, na verdade, o que acontece? Prejudicou, não foi analisado só na próxima sessão legislativa. Trata-se de uma limitação de ordem formal. Então, letra B, a resposta correta. O processo formal de mudanças das constituições rígidas por meio da autuação do poder constituinte derivado com a aprovação de emendas constitucionais segundo os procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador constituinte originário é o próprio de... Então, olha só. Deixa eu pegar minha água enquanto vocês pensam. Nós estamos falando aqui do quê? Do poder... Está falando aqui de um processo de mudança da Constituição. Então, qual é o nome desse processo de mudança da Constituição que é estabelecido pelo legislador constituinte originário? Vamos lá, acabamos de falar. É o poder constituinte derivado. Então vamos lá. Revisão constitucional e da mutação constitucional. Eu quero que vocês abram uma observação no caderno. Essa observação é importante, muito importante. Põe aí, bem grandão, OBS, que nem eu trago nos meus materiais de apoio. Importantíssimo, que está caindo muito. O que é mutação constitucional? O que vem a ser a mutação constitucional? Porque aqui está perguntando o conceito de mutação constitucional. E o que vem a ser essa mutação constitucional? Mutação constitucional é, na verdade, não tem nada a ver com X-Men ou com... Você vê com o nome mutação, né? Fala, pô, mutação é o quê, professor? Sei lá, mudança, isso, mudança. Mas mutação constitucional é o seguinte. É quando o sentido do texto constitucional é alterado, o sentido, mas o texto permanece o mesmo. Porque é o seguinte, nós vivemos numa sociedade que ao longo do tempo ela vai se mudando, vai tendo mutações. E essas mutações sociais refletem na própria interpretação do texto constitucional. Isso é, a galera nova entra no judiciário, a galera nova vem aí da doutrina com novas ideias, novas perspectivas, o povo muda, a cabeça muda e, consequentemente, ocorre o quê? Novas interpretações em cima do texto. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava discutindo com um amigo meu, um professor ligado àquela interpretação, aquela regra de interpretação tradicional que nós aprendemos na aula passada. Ele é bem letra da lei. Eu estava brincando com ele e ficou bravo comigo. Não estou pegando a Constituição, pegando um exemplo parecido. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha traz o seguinte, que a mulher tem que ser protegida. A mulher é o centro de proteção da Lei Maria da Penha. Até aí, tranquilo. E tem um artigo lá na Lei Maria da Penha que a lei deve ser interpretada levando-se em conta
a sua finalidade social, fins sociais, enfim, a questão da sociedade em si. Aí eu peguei e falei para ele, o que é mulher para você? Conceitos de mulher para você. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, mas Pedro, mulher para mim é aquela que tem uma vagina, é aquela biologicamente considerada mulher. Eu falo, não, vamos ampliar essa interpretação. Vamos ampliar no sentido de que mulher é nada mais, nada menos aquela pessoa que vive como uma mulher. Mulher é aquela pessoa que dentro do seio da sociedade vive como tal. Num casal de homossexuais, se for constatado que o homem vive como uma mulher, é a mulher da relação, então vamos dar a proteção da Lei Maria da Penha para essa pessoa. Ou num casal de mulheres, dê a proteção para aquela que configura como uma mulher, apesar que já dá a proteção à mulher, né? Mas enfim. Então não ia se atrelar só ao sentido biológico, mas o sentido também social. Ele virou para mim, quase que jogou o livro em cima de mim. Sério mesmo, gente. Ele ficou bravo, ficou revoltado comigo. Tá, mas isso é uma interpretação nova, uma interpretação que a gente vai criando. Certo ou errado, ela vai nascendo. E isso que está acontecendo. Então, existem certas expressões no texto constitucional que foram alteradas, foram modificadas. E por serem modificadas, acabaram o quê? Acabaram tendo aí um novo sentido. Então, por ter esse novo sentido, o que acontece? Tendo esse novo sentido. Tendo esse novo sentido, o texto não muda, mas altera o sentido. Mutação constitucional é isso. É você não modificar o texto constitucional, mas modificar o seu sentido. Gente, chove isso em prova. Cai direto, que é a mutação constitucional. Cai direto. Então, não esqueçam, mutação constitucional é quando altera-se o sentido do texto constitucional. Há uma alteração, uma reforma no sentido do texto, mas não no seu texto, no seu corpo legal. Certo? O poder constituinte derivado, ele não é mutação constitucional. Mutação constitucional é quando não se altera o texto, e sim o seu sentido. No poder constituinte derivado, altera-se o texto. Então, meu amigo, tem nada a ver com mutação. Então a letra A está errada. Letra B, de novo mutação, ele vem para te confundir. Mutação constitucional e reforma constitucional, está errada a mutação. Reforma constitucional e revisão constitucional. Bem, se você parar para analisar, olha só que interessante. Se você souber que a mutação não é forma de expressão do poder constituinte derivado, só iria sobrar a letra C. Olha que interessante. Todas as outras alternativas estão erradas. Professor, o senhor falou que o poder constituinte derivado reforma a Constituição. Isso, reforma constitucional. E por que está dizendo revisão constitucional? Existe a revisão constitucional. É um dos assuntos que eu vou tratar na próxima aula. Existe aquela questão das normas transitórias. Lembra que eu expliquei para vocês que quando vem uma nova Constituição, existem umas normas transitórias da Constituição que vão servir para adaptar essa nova Constituição. Ela não vem de uma vez, mas ela vem respeitando certos princípios, enfim, para que ela possa se adequar corretamente. Então, olha só que interessante. A Constituição tinha lá dentro dessas normas transitórias, existe o processo de revisão do próprio texto constitucional. Essa revisão deveria ter ocorrido 5 anos após a entrada em vigor da Constituição. E ocorreu essa revisão, acho que mais de 5 anos depois, que emendou um ou outro artigo, mas nada demais. Já se exauriu essa revisão, esse poder de revisão.
mas é uma das formas do poder constituinte decorrente. Então, aliás, poder constituinte derivado. Então, não se esqueçam, é através da reforma do texto constitucional ou da sua revisão. São as duas formas de expressão do poder constituinte decorrente. Isso mesmo. Então, continuando, vamos agora para a próxima questão. No que se refere ao poder constituinte, é incorreto afirmar que... Gente, olha só. Incorreto afirmar. Então, quando você estiver fazendo uma prova, pelo amor de Deus, marque uma bolinha, grifem, para saber se é correto ou incorreto. Porque o nosso cérebro, chega um momento da prova que meio que trabalha automaticamente. Você acha que é tudo marca é correta, marca é correta, marca é correta. Aí quando você for ver, você já marcou a correta, que na verdade era para marcar a incorreta. Já aconteceu comigo. Eu fazendo prova, perdeu a atenção, o que acontece? Já perde a questão. E quando você perde uma questão dessa, dá uma raiva. Vocês não têm noção a raiva que dá. Eu já fiquei por conta de uma questão para não ir para uma outra fase de concurso público. Então, uma questão é muito. A gente não pode perder. Ah, professor, qual que é a dica que o senhor dá quando está cansado? É o seguinte, prova, quando você vai fazer uma prova, é que nem você ir para uma maratona. Você tem que ir bem confortável, tem que ir bem... Não vai de bermuda, pelo amor de Deus, mas vai com uma calça jeans. As mulheres vão com uma saia bem confortável, com uma calça bem confortável, camisa, tudo, enfim. Não é concurso de beleza. Local de prova não é concurso de beleza. Pelo contrário, é um concurso eu digo que você encontra concurseiro de maneira muito fácil. O cara está sobrepeso, está usando óculos e está lendo a lei. Você encontra isso nos aeroportos facinho. Você fala, o cara está estudando, é concurseiro. Então, o que acontece? Você pegou garrafinha d'água, barra de cereal e sempre, a cada 1 hora, levante-se para ir no banheiro, bater água no rosto e depois, você vai e continua. Faça isso para você quebrar um pouco esse transe, que é demais você ficar num transe, né? Então vamos lá. No que se refere ao poder constituinte, é incorreto afirmar que o poder constituinte genuíno estabelece a constituição de um novo Estado, organizando e criando os poderes que o regerão. Verdadeiro, esse é o poder constituinte originário. Genuíno é só para confundi-los. O poder constituinte originário é o genuíno mesmo, é o início. Letra B. Existe poder constituinte na elaboração de qualquer Constituição, seja ela a primeira de um país, seja na elaboração de qualquer Constituição posterior. Verdadeiro. Sabe por quê? O poder constituinte originário, na verdade, ele é para sempre. O poder constituinte originário não acaba, ele está lá para sempre. Ele fica adormecido. Mas quando for necessário, ele é chamado de novo para se criar uma nova Constituição. Então professor, como assim? Quantas Constituições o Brasil teve? Teve um monte. Cada vez que foi criada uma nova Constituição foi chamado o poder constituinte originário novamente para ser ativo disso. Como que ele é chamado? Como ele é chamado, chama o povo, consulta o povo, e o povo vai dar esse poder, vai renascer esse poder, vai fazer voltar, valer o poder. Porque quem é o dono do poder constituinte é o povo. Letra C. O poder constituinte derivado decorre de uma regra jurídica constitucional, é ilimitado, subordinado e condicionado. Vocês vão falar assim, professor Pedro, quem fez essa questão? Carlos Chagas. E olha como que a Carlos Chagas é, gente. Tome muito cuidado com as questões da Carlos Chagas. A Carlos Chagas, eu acho que é uma das melhores bancas para se fazer prova. É decoreba? É decoreba, mas e daí? É decoreba que você sabe que você pode
fazer o feijão com arroz que você pode estudar que não vai vir nenhuma surpresa. E eles requerem muita atenção. Então, olha só o que ele está falando. O poder constituinte derivado, nós já estudamos, já falamos hoje dele, decorre de uma regra jurídica constitucional, verdade, o artigo 60 da Constituição está lá prevendo. É ilimitado? Não, não é ilimitado. Ele é limitado aos procedimentos trazidos pelo quê? Pelo poder constituinte originário. Então, percebam que só uma palavra está errada na assertiva. É só uma palavra que está errada, que se você não ler com atenção, você erra a questão. Então a alternativa está errada só por conta do ilimitado, porque ele é subordinado, ele é condicionado. E o correto deveria ser limitado e não ilimitado. Então percebam que essa questão vem no sentido do que? Te derrubar. Vai te derrubar mesmo. Se você ler muito rápido. Não, poder se ler rápido. Não é para ler rápido, é para ler devagar. Para ler com atenção. D. Quando os Estados federados, em razão de sua autonomia política administrativa e respeitando as regras estabelecidas na Constituição Federal, auto-organizam-se por meio de suas constituições estaduais, estão exercitando o chamado poder constituinte derivado decorrente. Perfeito. Vocês podem perceber que essas questões elas se repetem, né? São tudo questões de 2012 e elas se repetem. Então nós estamos iniciando aí 2013 com as questões de 2012 e vendo que são as questões que se repetem, são semelhantes. Então é só guardar os conceitos. E este aqui é o conceito de poder constituinte derivado decorrente. E, para a parte da doutrina, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, que, entretanto, não detém a titularidade do exercício do poder. Verdadeiro, realmente. O poder constituinte pertence ao povo. Perfeito. Mas é o povo que vai legislar? É o povo que vai criar a Constituição? É o povo que vai exercer esse poder? Não. São quem? São os políticos que o povo, assim, elegeu. Então, são os políticos, são os queridos políticos que nós elegemos, pegaram e estamos lá. Por exemplo, olha só como que o povo é, né? Renan Calheiros, aquele do escândalo, que ele foi, enfim, cassado, enfim, lá no Congresso, lá no Senado. Ele está agora voltando a ser presidente do Senado. Ele vai ser o Renan Calheiros, aquele que por escândalo, para a questão da amante, da jornalista, tá voltando. E hoje o Renan Calheiros faz parte, sabe de onde? Da comissão de disciplinar do Senado. Ele que julga condutas éticas dos senadores. Então, cuidado com quem você escolhe, porque vem refletir depois aí no nosso Brasil. O poder constituinte, que consiste na possibilidade que os Estados-membros têm, em virtude de sua autonomia política administrativa, de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando regras limitativas estabelecidas pela Constituição, é classificado por, essa é fácil, né? Derivado decorrente. Facinho, né? Vamos lá. O poder que a Constituição da República Federativa do Brasil, vigente, atribui aos Estados-membros para se auto-organizarem por meio de elaboração das suas próprias constituições é o chamado poder derivado decorrente. Então nós temos lá, a princípio, a letra A e a letra
e como corretos. O poder que tem como característica, dentre outras, a ser ilimitado, autônomo e incondicionado, isto é, o poderoso, o bambambam dos poderes, é o poder constituinte originário. Então a resposta é a letra A, decorrente e originário. Facinho, facinho, mel na chupeta, não tem nem como errar. Considere a seguinte norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso aqui. Paro aqui nesse momento. Paro para que vocês voltem no quadro. Calma, já voltem. Tem que pegar minha água. Eu paro pelo seguinte aspecto. Aqui nós vamos agora entrar na segunda parte da revisão. Segunda parte das questões. Lembra? Quando eu convoquei vocês para tá me assistindo com relação à eficácia das normas, à interpretação, toda aquela matéria que nós vimos? Pois bem, agora entra essa parte. E vamos ver aí resolver essas questões. Considere a seguinte norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 15, da Constituição Federal de 1988. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, olha só que interessante. A norma diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Essa é uma norma. Que norma que é essa? Essa norma é uma norma de eficácia o quê? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão. Norma de eficácia plena é quando essa norma é auto-aplicável, não precisa de nenhum complemento, não precisa nada, não precisa ser restringida nem nada. Norma de eficácia contida, quando a norma ela é super eficaz e ela precisa ser contida. Precisa ser contida para que ela tenha certos limites. E a eficácia limitada, ela tem uma eficácia, mas essa eficácia é quase zero, porque não tem uma lei regulamentando. Então precisa vir uma lei regulamentar para que possa ter uma eficácia plena. Passado esse breve resumo. Então, lá, é livre a locomoção, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bem, se é livre a locomoção, podendo qualquer pessoa nos termos... Então, qualquer pessoa pode entrar no país? Pode, desde que seja nos termos da lei. Se é nos termos da lei, a lei que vai, de certa maneira, conter, né? Então a resposta é a letra C. Contida. Voltando só, dica. Quando vier nos termos da lei, isto é, está dizendo, pode, mas precisa ter uma certa restrição. Está contendo. Está o quê? Não está deixando o negócio amplo demais. Está restringindo. Mas o próprio texto traz a possibilidade da restrição. Só que precisa de um legislador para poder traçar quais são essas restrições. Contendo, enfim, está vendo um certo limite da norma. Então, por isso, norma de eficácia contida. A norma constitucional que determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tem o seu segundo parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, aplicação imediata.
e aplicação imediatíssima. Por quê? É vedado o anonimato. É livre a expressão, vedado o anonimato. Ponto. Mas, professor, quando o Rafinha Bastos fez aquela piada sobre o filho, enfim, eu não sei saber o sexo ao certo, da cantora Vanessa, ele manifestou. A Constituição diz que é livre. Mas, se você é livre para falar, qualquer pessoa é livre para manifestar o que quiser, mas tudo que eu falar, se ofender alguém, eu tenho que responder por isso. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu respondo pelas minhas ações. Porque lembre-se, as normas constitucionais não podem servir de escudos para práticas ilícitas. Não pode servir. Então eu posso falar à vontade, mas eu não posso falar sem dizer quem eu sou. Isso não pode. Então o que acontece? Aqueles panfletos que vêm e falam mal das pessoas e não são assinados, são tidas como ilegais. Não pode ser publicado, não pode ser nada. Agora você pode se manifestar desde que você assuma a responsabilidade por aquilo que você falar. Você tem que se identificar. E essa norma de eficácia plena, de aplicação imediata. Olha uma questão de interpretação da Constituição. Quando a interpretação de uma Constituição escrita se altera em decorrência da mudança dos valores, do modo de compreensão de uma sociedade, mesmo sem qualquer alteração formalmente realizada no texto constitucional, pelo poder constituinte, derivado reformador, está diante de neste momento, eu estou imaginando minha querida aluna Helena coçando a cabeça na frente do computador, falando, o que o professor quer dizer com isso? Calma. Eu quero dizer o seguinte, que eu já falei nessa aula, que eu falei para você botar eu mandei todos que estão me assistindo botar uma observação bem grande no caderno de vocês. Sobre o que mesmo? Que está caindo em prova. Mutação constitucional. A mutação constitucional é quando... Essa mutação constitucional é quando... Olha só, eu vou pegar o texto aqui da questão para tentar explicar o conceito. É quando, na interpretação de uma Constituição escrita, ela altera essa interpretação em decorrência de mudança de valores e do modo de compreensão de uma sociedade, mesmo sem qualquer alteração formalmente realizada. Opa! Muda-se o sentido, mas não o seu texto. Estamos falando do quê? Mutação constitucional. Não tem como você errar. Facinho. Então, olha, a resposta aqui é a letra D. Pô, professor, mas o senhor não falou isso na aula passada. Não falei mesmo. Não falei porque eu estou trazendo exercícios. Não falei porque isso aqui também é aula. E eu ia falar no momento que a gente entrasse na questão. Eu vou falar ainda no mais aprofundado, no momento em que a gente entrar nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, que lá tem tudo a ver com mutação constitucional. Eu sei que está pequenininho, mas vocês têm um material de apoio, então fica muito mais fácil. Vamos pegar pelo material de apoio e vocês leem. No tocante à interpretação das normas constitucionais, o princípio da força normativa da Constituição que determina que
Então, olha só. No tocante à interpretação das normas constitucionais, o princípio da força normativa da Constituição determina que, letra A interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas. Então, olha só. Primeiro, o que é princípio da força normativa da Constituição? O que é o princípio da força normativa da Constituição? Esse princípio é um dos princípios que nós estudamos, que está relacionado com o quê? Está relacionado com que a gente sempre tem que deixar a Constituição como sendo o quê? A lei suprema. Tudo tem que se adequar de acordo com aquela Constituição. Todas as nossas interpretações têm que ser baseadas na Constituição, como sendo norma suprema. Então vamos ler as outras alternativas. Entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. C. Os órgãos encarregados de uma interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta o esquema organizatório funcional constitucionalmente já estabelecido. Essa letra C está errada. A letra C aqui, turma, ela é do princípio da justeza. Lembra que no princípio da justeza não se pode interpretar ao ponto de subverter ao esquema organizatório funcional constitucionalmente já estabelecido. Este é o princípio da justeza, não é o princípio da força normativa. Então a letra C está incorreta. D. Na solução dos problemas jurídicos, deve ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social. Também não é. Nós estamos lidando com outro tipo de interpretação também. Essa interpretação, ela te dá mais para o lado social, espiritual, que não entra na questão da força normativa. Letra E. A coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito, seja para... Isso aqui é o princípio, letra E, é o princípio da unidade da Constituição. Então, a letra correta aqui é a letra B. Porque olha só, ó a dica. Princípio da força normativa é a aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Sempre vão prevalecer as normas constitucionais na solução dos casos concretos. Então, a letra B é a correta. Considera-se eficácia limitada a norma constitucional, segundo o qual, voltando então, o conceito de eficácia limitada. O conceito de eficácia limitada é quando ela é o Popeye sem o espinafre. Tá rindo aí, né? Mas isso ajuda você na prova. É o Popeye sem o espinafre. E o espinafre é o complemento necessário para que se possa o quê? Ter aí a solução, para que tenha força essa norma. Para que essa norma esteja carregada de força normativa. De eficácia normativa. Olha, ó. Então a eficácia é limitada porque não tem força. Não tem eficácia. A eficácia dela é pequena. Ela tem uma eficácia, mas a eficácia é pequena. E precisa de um complemento. Então vamos ver quais dessas alternativas representa bem uma norma de eficácia limitada. Letra A. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme o definido em lei. E aí? Vamos deixar ela em suspenso? B. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, assim definida em lei. Aqui nós estamos numa norma de eficácia
contida, porque fala que já não vai ser extraditado, mas sempre definidos em lei. Quais seriam os outros critérios? C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Norma de eficácia plena. É plena. Ninguém vai fazer algo ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Isso é pleno. Imediato. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Norma de eficácia contida. Mas como assim, professor, norma de eficácia contida nesse caso? Porque o direito do trabalho é livre. É livre você trabalhar, você ter esse direito ao trabalho. Só que a lei pode vir estabelecer certas limitações. E ao estabelecer certas limitações, deve-se obedecer essas limitações, não ser tão livre esse trabalho. Por exemplo, nós temos aqui, quando saí da faculdade, eu me formei em 2005. Começo de 2005, me formei, graças a Deus eu passei meu primeiro exame de ordem. E lá em 2005, para cá, o exame de ordem só tem crescido. Tem crescido. E interessante que no exame de ordem funciona uma coisa bem bacaninha. Ele é uma espécie de limitação, sim. Por quê? Porque você forma, você termina a faculdade de Direito, você é bacharel em Direito. Você está num limbo, né? Quem assistiu aquele filme Nosso Lar, você está naquele limbo lá, naquela escuridão. Você que é bacharel, que está me assistindo, você sabe que é horrível ser tido como bacharel em Direito. Porque você está nesse limbo. Aí, tipo, o porteiro pergunta para você: e aí, doutor? Já tem OAB? Pô, aí você vai explicar para ele que não, porque a prova está difícil, que é uma reserva de mercado. Não adianta. Todo mundo vai perguntar. A pior pressão que tem é prova de exame de ordem. É mesmo. Concurso não. Concurso, se você não passar, vai bater a mão na sua cabecinha e falar assim: não, meu filho está estudando para concurso. Meu filho estuda 30 horas por dia. Está estudando para concurso. Tá? Eu estudo para concurso. Tem uma certa outra conotação. Agora, falar que não passou na OAB, meu amigo. Então, essa OAB, ela é uma lei que define o quê? A atividade do advogado. E para você ser advogado, você precisa passar no exame de ordem. Então, é uma norma de eficácia contida. Os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito à duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Norma de eficácia plena, tá? É plena porque o mínimo que tem que ser, o máximo é 8 horas e 40 semanais. Então, só se vier um acordo nesse sentido. Então, a norma de eficácia plena. Então, ficou assim. Ficamos assim. A letra A, que eu deixei em aberto. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à participação nos lucros ou resultados vinculados da remuneração, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definida em lei. Esta é a resposta correta. Eles vão ter, sim, todos esses direitos, mas a lei tem que estabelecer como, qual é a forma, de que maneira, enfim, tem que definir todo do que vem a garantir esses direitos. Se não tem, só fica lá, é um conteúdo de eficácia limitada, mas que está sujeito, precisa do POPAI, precisa do espinafre. O espinafre está dizendo, conforme definido em lei. Professor, qual que é essa lei? Então, aí você vai perguntar para o professor de Direito do Trabalho, tá? Eu, como escolhi a área da magistratura estadual, eu não estudei Direito do Trabalho. Então, eu não sei nada de Direito do Trabalho. Eu detesto Direito do Trabalho. Então, pergunta ao professor de Direito do Trabalho quais são esses direitos dos trabalhadores, enfim, tal, mas enfim.
Com relação ao que está previsto na Constituição, que eu sei, trata-se de uma norma de eficácia limitada. Mas respeita aqueles que estão estudando para direito de trabalho. É uma grande carreira. Um dos melhores lugares para se trabalhar é a Justiça do Trabalho. É impressionante a qualidade, a organização e toda a estrutura da Justiça do Trabalho aqui no Brasil. É muito boa. A invocação, a proteção de Deus constante do preâmbulo da Constituição da República vigente. Lembra daquela aula que eu falei do preâmbulo? Pois é, questão de prova aí, ó. Ela é inconstitucional? Nós vimos que ela não é inconstitucional. E outra, normas, poder constituinte originário, ele é ilimitado. Quando se criou-se a Constituição nossa federal, toda a Constituição, ela é o quê? Ela é, na verdade, de certa maneira... Tá ok? Ok. Tá. Seu nome é? Paulix. Gente, ó, o Paulix aqui tá nos ajudando, ó, tá ajudando. Vem cá, Paulix, rapidinho. Não pode. Nunca aparece, professor. Nunca aparece, ele tá com vergonha de aparecer, então. Mas é isso, ele vem aqui nos ajudar, ele e o Filipinho. O Filipinho é um garotinho é maneira de dizer, é um homem garoto. É uma pequena criança. É uma pequena criança lá, e ele está à procura de uma namorada, Filipinho. Então você que está me assistindo, esteja interessado num rapaz que é o gênio do computador, que é o gênio de tudo aqui que funciona no LAC Concursos, e ele é, nas horas vagas, ele é tocador de DJ de funk. O rapaz aqui é poderoso, DJ de funk. Manda seu e-mail aqui para o LAC Concursos e fala que você quer conhecer o Filipinho. Quem sabe o pombo correr aqui funciona, né? Pô, só 17 anos, vai fazer 18, Felipe, vai fazer 18 anos, então eu conto aqui com vocês, hein? Olha lá, vou fazer a sessão namoro aqui no LAC Concurso, já pensou? Vou falar para o professor Luiz fazer o site de relacionamentos entre concurseiros, hein? Já pensou se a moda pega? Concurseiros do Brasil inteiro, além de fazer concursos em locais próximos, resolvam se encontrar, enfim. Só não vai conversar sobre direito, né? Senão aí é broxante demais, né? Então, lá, a invocação à proteção de Deus, constante do preâmbulo da Constituição da República vigente. Ela, na verdade, não é inconstitucional, não é ilícita, foi recepcionada pelo texto constitucional, e ela não é expressão de reprodução obrigatória. Ela não tem força normativa direta. Ela não tem eficácia normativa. Ela não é obrigatória. Então, a resposta correta é a letra C. Os remédios constitucionais são tidos por normas constitucionais de eficácia. O que são remédios constitucionais? Remédios constitucionais é o nome dado a um conjunto de ações previstas na Constituição Federal para garantir direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, nós temos o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que serve para garantir o quê? O ir e vir do cidadão, a liberdade do cidadão. Então, se a sua liberdade está sendo ameaçada ou ela foi cerceada por um ato ilegal, habeas corpus. O que aconteceu? O Cachoeira conseguiu um habeas corpus, porque a justiça considerou que o ir e vir dele, o ato de manter ele preso, era um ato ilegal. Por isso, um remédio constitucional. Foi concedido um habeas corpus para ele. Nós temos também o mandado de segurança. O mandado de segurança é para garantir um direito seu. Então, você concurseiro que for reprovado numa prova, e a reprovação for ilegal, se a reprovação não seguiu as normas do edital, está ferindo um direito líquido e certo seu. Aí cabe você entrar com mandado de segurança para
fazer valer o seu direito. E existe o mandado de injunção, o habeas data, enfim, outros remédios que nós vamos estudar com maior calma. Mas esses remédios constitucionais, apesar de alguns terem legislação específica, regulamentando, eles são tidos como normas de eficácia plena. Já vale de pleno direito. Já são válidas. Não são restringidas nem nada. São plenas. Nós temos direito a esses remédios constitucionais para garantir o quê? Para garantir os nossos direitos. Bem, a teoria é linda, né? O duro é o direito. Aqui, contar um caso que está sendo hoje, aqui em Cuiabá. Olha que caso interessante. A Rede Semate, que é a nossa concessionária de serviços de eletricidade, chegou num bairro, aqui um bairro meio carente, e estão tentando construir postes de energia elétrica, aqueles postes assim, imensos, ó, nem cabe, né? Grandes, de transmissão de energia, de transmissão de energia extremamente potentes. E foi feito um estudo que esse tipo de transmissão de energia não pode ser feito perto de residências, porque o índice de raio, o índice para aquele que usa marca-passo vai trazer situações de saúde, de uma questão ambiental, uma série de situações. E eles estão construindo essa rede de transmissão para passar perante esse bairro para favorecer uma fábrica de cimento, de um grande grupo. E não foi feito nenhum tipo de estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança, nem nada. Já foram construindo. Eles entraram na justiça. Eles estão questionando que o direito deles de não ter aquela obra construída. Entraram com a segurança e estão questionando isso. E aí eles estão brigando. Hoje foi a maior confusão hoje porque hoje um juiz deu uma outra liminar permitindo para que fosse feita a obra e lá estava tendo quase um quebra-pau hoje lá. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que esses remédios constitucionais vêm para garantir esses direitos. Fala, pô, não pode construir. Não pode construir porque eu tenho direito à saúde, tem que ser feito um estudo prévio de impacto de vizinhança, tem que ser respeitado uma série de situações, tem que fazer audiência pública, uma série de fatores antes da construção. Ah, não, vai construir, tem que desapropriar, vai gerar um maior custo. Então, por conta disso, esses remédios vêm para evitar essas ilegalidades. As normas que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a uma determinada matéria, mas deixou à margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público nos termos em que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados, são classificadas de eficácia. Agora você sabe. Eficácia, olha, foi criada a norma, mas o legislador deixou uma certa haver uma certa restrição disso. É uma norma de eficácia contida. Você pode restringir, ela é muito eficaz. Aí você pode restringir. Isso mesmo. Aqui está muito pequenininho, confesso para vocês, mas a questão é muito boa. Ela sempre costuma cair e eu não tinha como não cobrar essa questão, porque vem tudo aquilo que a gente tá aqui aprendendo. Utilizando-se da classificação de José Afonso da Silva no tocante à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então ele estava dizendo o seguinte, que ele quer a classificação de José Afonso da Silva. Nós estudamos várias classificações, Maria Helena Diniz, Rui Barbosa, mas a mais utilizada é de José Afonso da Silva.
A norma constitucional inserida no artigo 5º, inciso 12, diz assim: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial ou nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Pode ser classificado como norma. Então vamos lá. A letra B, a letra C. A letra B e a letra C já estão erradas. De cara. Pô, professor, mas como assim estão erradas de cara? Porque ele pediu a classificação de José Afonso da Silva. Ele não pediu a classificação de Maria Helena Diniz. Então, Maria Helena Diniz fala de eficácia relativa restringível, de eficácia relativa complementável, e são classificações dela. Então a letra B e a letra C estão erradas, segundo o que se está pedindo no exercício. Então a letra A, a letra D e a letra E trazem classificação de José Afonso da Silva. A letra A diz: de eficácia contida, isto é, de aplicabilidade direta, imediata, porém não integral, ou seja, a lei infraconstitucional poderá restringir sua eficácia em determinadas hipóteses. Vamos lá, letra D. De eficácia plena, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral, não haver necessidade de lei infraconstitucional para resguardar o sigilo das comunicações. Falso. Eficácia plena não é, com certeza não é. Porque aqui fala, na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é inviolável, mas pode, da maneira em que a lei estabelecer a possibilidade. Letra E, de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta, imediata e não integral. Ou seja, o sigilo somente pode ser garantido após a integração legislativa infraconstitucional. Exatamente, a letra E. Fala assim, mas professor, como assim? Lá diz, vamos ler com calma. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas. Então é inviolável, não pode. Salvo no último caso, comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Então a lei, tem que existir uma lei para dizer quando que pode possibilitar a quebra, a interceptação telefônica disso. E existe uma lei. Existe uma lei, não me recordo agora o número da lei, eu até peço desculpas, mas existe uma lei que trata das interceptações telefônicas. Não é em qualquer caso. São casos estabelecidos previamente. Por exemplo, lá na lei diz claramente que a interceptação telefônica deve ser sempre o último recurso utilizado pela autoridade e não o primeiro. Então, primeiro deve se investigar, utilizar todos os meios necessários. Se não tiver nenhum meio, aí você busca aí a autorização judicial para interceptação telefônica. E quem autoriza, quem decreta essa interceptação é só o juiz. Põe uma observação muito importante aí no caderno de vocês, que é o seguinte: a CPI que nós vamos estudar pode decretar a quebra do sigilo telefônico. CPI pode decretar a quebra de sigilo telefônico, mas não pode decretar interceptação telefônica. É só o juiz que pode decretar interceptação telefônica. Certo? Por que o juiz? Porque é a Constituição que está dizendo. A CPI tem poderes semelhantes a de um juiz, mas não é um juiz. A CPI não tem poder para decretar interceptação, isso é mandar, que nem fala no popular, grampear o telefone. Não tem esse poder. O professor José Genuíno fez isso no caseiro. Não, mas aí foi tudo de maneira ilegal.
Eu sempre gosto de trazer exemplos políticos para lembrá-los que a interceptação é sempre o último recurso e não o primeiro. Por isso que a gente vê aí, nós tivemos aí casos no governo em que a interceptação ela é usada e ela realmente quebra todo o sigilo, devassa com a intimidade da pessoa. Vem tudo à tona mesmo. As pessoas falam. Você não lembra do Carlinhos Cachoeira conversando com Demóstenes? E aí tal, maior intimidade. E dentro dessas intimidades, existe um projeto aí para tornar a lei de jogo do bicho como crime. E aí, não, dando conselhos. Tudo por telefone. Então, cuidado com o seu telefone. Cuidado com o seu telefone. Seu telefone pode estar grampeado. Então, ficou aqui a letra E. Opa. Deixa eu voltar aqui. Aí. Imediatamente aplicável, podendo ter sua eficácia contida pela legislação, a norma constitucional segundo qual? Qual desses exemplos aqui, qual dessas alternativas representa uma norma de eficácia contida? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Norma de eficácia, vamos lá? Eficácia plena. Não haverá pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada nos termos da Constituição. Norma de eficácia plena. A própria Constituição determina, então ela é plena. No caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização anterior se houver dano. Eficácia plena. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Peraí, eu falei recente. Há questões atrás, essa é uma norma de eficácia contida. O trabalho é livre. Mas se vier o legislador falar, certos trabalhos vão ter que obedecer certas limitações. Então, nessa situação, nós estamos falando aí de norma de eficácia contida. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Eficácia plena. Questão da CESP. Para que as normas constitucionais de eficácia limitada produzam todos os seus efeitos, é necessária a atuação do legislador ordinário. Não obstante o fato dessas normas possuírem eficácia jurídica imediata, direta e vinculante. Verdadeiro. Quando essas normas são criadas, elas têm uma certa eficácia. Ela vincula. Claro, ela obriga o legislador. Por obrigar o legislador, ela só não tem eficácia plena. Ela precisa de uma atuação do legislador ordinário para que possa ter eficácia plena. Então, está correta a alternativa. Olha que essa questão aqui é difícil. Essa questão foi feita pelo Instituto Cidades. É uma banca organizadora aí que costuma fazer alguns concursos no país. A maioria da doutrina constitucionalista admite a especificidade da interpretação constitucional e lista alguns princípios a serem observados nessa tarefa. Quando o intérprete se depara com duas normas constitucionais aparentemente contraditórias e incidentes sobre a mesma situação fática, o princípio aplicável dá... Então, quando há dois princípios constitucionais e eles podem incidir na mesma situação, você vai aplicar a interpretação conforme a unidade da Constituição, conforme a questão da Constituição ser global, una. Você vai levar-se em conta a Constituição global, harmônica, uma interpretação mais harmônica, no sentido do que? De você poder preservar os dois bens em conflito ou não desgastar tanto o outro. Então, a letra correta aqui é a letra B. As normas de eficácia limitada e de aplicabilidade... As normas de eficácia limitada e aplicabilidade... calma aí, vamos lá, com calma. As normas de eficácia limitada
e aplicabilidade imediata. Caracterizam por poderem ser restringidas ou suspensas pelo legislador ordinário. Elas são restringidas. Restringidas são as normas de eficácia contida e não limitada. Fácil, né? A norma que consagra o princípio da inviolabilidade das comunicações telefônicas constitui um exemplo de norma constitucional definidora de direitos e garantias fundamentais que não tem aplicação imediata e que depende de lei para ser concretizada. Certo? Depende de lei. Nós vimos há poucos exercícios anteriores que a inviolabilidade ela é garantida, todavia precisa a lei definir quando que ela pode ser violada. Então está correta essa afirmativa. Então encerramos a nossa aula. Muito obrigado que você me assistiu, você que está aí nos assistindo, enfim. Quero deixar claro aí que esse é um trabalho que já é feito há vários anos aqui em Cuiabá. Já ministro aulas, enfim, e fiquem tranquilos, confiem, façam os exercícios, assistam às aulas e tenham muita confiança em si e em Deus. E aí as coisas acontecem naturalmente. Estudem com paciência, com muita alegria e lembre-se, a vaga é sua, você vai conseguir, você vai ganhar, você vai chegar lá. Mas requer paciência. Tem uma citação da Bíblia que eu gosto muito, pois vou trazer ela aqui em sala, mas é em Eclesiastes que diz que o ferro e o fogo são experimentados na paciência. Então, a paciência é uma das maiores virtudes. Você vai ser submetido a humilhações, vai ser submetido a série de provas até que você atinja o seu melhor. Então Deus sabe o que faz na sua vida. Confie e entregue que você sairá vencedor, sim, sem sombra de dúvidas. Eu sou prova viva disso. Várias pessoas que tiveram aula comigo são provas que muita paciência, muito trabalho, tudo se consegue. Então, um grande abraço a todos, um grande abraço aí a você que me assistiu, aluna, que eu gosto de chamar de amigo e amiga que assistiram. E quem quiser manter contato comigo, lembre-se, Pedro Silas com 2 L's Carvalho no Facebook. Eu vou estar adicionando com o maior prazer, pode mandar mensagem que eu vou responder com todo prazer. E também o e-mail, pedrosilas com 2 L's, né? @hotmail.com. Pode me adicionar no MSN, inclusive, que eu estou sempre atento, estou respondendo mensagem de todo mundo. Pode ser que eu não responda naquele momento, mas eu venho responder horas depois. Mas saiba que vocês têm um amigo do seu lado. Um amigo que está prestes aí a ajudá-los, a passar um pouco da minha experiência a vocês e com certeza vocês irão sair vencedores. Muito obrigado por essa aula. Próxima aula, notem aí, poder constituinte e já iniciamos também a respeito do controle de constitucionalidade. Um forte abraço a vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado.